Olá! Nossa videoaula de hoje é sobre sistemas de unidades de medida. O Sistema Internacional de Unidades, abreviado como SI, serve para padronizar as unidades ao redor do mundo. Na mecânica, 4 quantidades fundamentais são chamadas de grandezas ou unidades cinéticas, sendo que dessas, 3 são unidades básicas, comprimento, tempo e massa, e uma é uma unidade independente, que é a força. A força é uma unidade independente porque ela depende do comprimento, do tempo e da massa. Tanto é que 1 newton é igual a 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado, e nós já discutimos isso anteriormente. Esse conjunto de unidades cinéticas forma um sistema de unidade consistente e disponível na estática para os cálculos principais. O Sistema Internacional de Unidades apresenta diversos padrões para cada tipo de grandeza, seja aceleração, seja ângulo, seja massa específica, energia, impulso e por aí vai. Todas essas unidades se baseiam nas unidades básicas. Um detalhe importante, apesar do ângulo aqui estar como radiano, é muito comum em problemas de estática utilizarmos o ângulo em graus. Por quê? Na calculadora científica a gente consegue configurar os cálculos numéricos com base ou em radiano ou em decimais. E aí é sempre bom a gente verificar a configuração da calculadora, que já vem na tela dela descrevendo em qual sistema nós estamos, para não cometer esse tipo de erro. Múltiplos e submúltiplos das unidades fundamentais podem ser definidos usando prefixos. Quando que nós utilizamos esses prefixos? Quando uma quantidade numérica é muito grande ou muito pequena. Assim, podemos utilizar as unidades do sistema internacional através de um prefixo ou de um símbolo, definindo esse tamanho grande ou pequeno. Por exemplo, quando temos um número múltiplo de 1000, podemos representá-lo na forma exponencial, que é 10 elevado a 3, ou utilizando um prefixo, quilo, cujo símbolo no sistema internacional é K. Observe que nessa tabela nós temos 3 múltiplos e 3 submúltiplos, todos numa potência de 10, numa razão a3, ou seja, 3, 6, 9, menos 3, menos 6, menos 9, múltiplos de 3, né? Essas formas exponenciais são as mais comuns na mecânica. Em geral, elas são suficientes para representar o resultado desejado. Entretanto, nós temos outros prefixos e símbolos, como a tabela mais completa. Mas reparem aqui que as únicas letras maiúsculas são para tera, giga e mega. Todas as outras são letras minúsculas ou letras gregas na forma minúscula. Atenção! O erro comum é quando a gente usa o prefixo quilo. É muito comum as pessoas escreverem o quilo com letra maiúscula, mas não é sempre com letra minúscula. Nós temos algumas regras para representar esses prefixos e símbolos, e é sempre bom ter atenção nelas porque são erros muito comuns no desenvolvimento de cálculos de estática. Uma delas é que a exponencial de uma unidade, tendo o prefixo, refere-se a ambos, ou seja, se eu tenho milímetro ao quadrado, eu posso afirmar que isso é igual a isso, ou seja, que meu milímetro quadrado, representado aqui sem parênteses, é igual ao meu milímetro, dentro de parênteses, ao quadrado? Sim, porque a exponencial refere-se tanto à unidade quanto ao prefixo. Ou seja, posso trocar meu prefixo, que é mili, 10 a menos 3, e permaneço com o mesmo valor, a mesma expressão. Da mesma forma, posso separar esses dois termos. Eles estão elevados ao quadrado, é a mesma coisa de eu dizer que é 10 a menos 3 ao quadrado e metro ao quadrado, que é essa opção. Além disso, nós podemos elevar o 10 a menos 3 ao quadrado. Cuidado, o menos 3 aqui não é 3 ao quadrado. Quando a gente tem multiplicações de potências,
é sempre uma pela outra. Então, menos 3 vezes 2, menos 6. Toda essa igualdade eu posso afirmar que é esse caso? Não, porque nós temos aqui 10 a menos 6 ao quadrado, que daria 10 a menos 12. Totalmente diferente de tudo isso que a gente calculou. Outra dica, evite prefixo no denominador, exceto quando trabalharmos com quilo, que, apesar de termos um prefixo nessa expressão, torna-se como uma unidade do sistema internacional o quilo para se referir à massa. Então, se eu tenho Newton sobre milímetro, o ideal é não permanecer com esse milímetro no denominador, ou seja, passar esse milímetro para o numerador, que seria o mesmo de dizer quilonewton sobre metro. Uai, mas eu tinha milímetro, como virou quilo? 10 a menos 3 está no denominador. Para a gente passar para o numerador, a gente multiplica por menos 1. Então, 10 a menos 3 vezes menos 1, 10 a 3, que é o quilo. Então, avaliando esse caso, que é metro sobre miligrama, lembrando que a gente sempre vai deixar o quilograma no denominador, eu preciso fazer esse miligrama virar quilograma, ou seja, aqui eu tenho 10 a menos 3, aqui eu tenho 10 a 3, então eu preciso introduzir aqui uma potência de 10 elevado a 6. Como eu estou apresentando uma potência de 10 a 6 aqui, eu preciso multiplicar por 10 a menos 6 para obter esse mili e não prejudicar a minha razão. Automaticamente, o 10 a menos 6 passa para o numerador e vira aqui o meu mega metro sobre quilo. Repetindo, por que que apareceu o mega? Se eu transformar quilo para miligrama, aqui eu vou ganhar o quê? 10 a 6. Então, vai ficar mega metro sobre 10 a 6 miligramas. Mas a gente tem um mega aqui? Não. Então, esse 10 a 6 corta com mega para ter metro sobre miligrama. Além disso, é sempre bom utilizarmos prefixo único, ou seja, não ter mais de um prefixo na expressão. Então, se eu tenho uma multiplicação de 50 kN por 60 nanômetro, eu tenho como uma primeira opção substituir o prefixo pelo valor dele, quilo 10 a 3, nano 10 a menos 9. Posteriormente, multiplicar a unidade pela unidade, 50 vezes 60, 3.000. E o prefixo pelo prefixo, 10 a 3 vezes 10 a menos 9, soma 3 mais menos 9, menos 6. 3.000 é equivalente a 3 vezes 10 a terceiro. 10 a 3 vezes 10 a menos 6, 10 elevado a 3 vezes 10 a menos 6, 3 mais menos 6, 10 elevado a menos 3. Então, eu tenho 3 vezes 10 a menos 3 Newton-metro. 10 a menos 3 é mil, então 3 milinewton vezes metro. Observem aqui que nós temos um ponto separando, né, a unidade de Newton e metro. Por que que nós temos esse ponto? É uma norma padrão para as unidades de medida, justamente para não confundir com isso aqui, ó, o nosso primeiro termo. Nós não temos um m que é equivalente a metro, por exemplo. Então, seria metro vezes Newton vezes metro? Newton vezes metro ao quadrado? Não, esse m aqui é de mili. Então, toda vez que a gente tiver unidades, a gente vai colocar um ponto separando elas para indicar que elas são unidades e não prefixo, ok? Por fim, nós trabalhamos com a ideia de prefixos e símbolos, concentrando o resultado entre 0,1 e 1000. Isso é muito comum nos livros. Então, observem aqui que no exemplo anterior, nós permanecemos com a resposta 3, que varia entre 0,1 e 1000. Nossa, mas a gente sempre vai usar essa questão de manter entre 0,1 e 1000? Não, mas os livros em geral, seja Hibbeler, seja Bia, seja Mary, vai te apresentar respostas dentro desse padrão 99% das vezes. Nas nossas aulas, nos nossos exercícios, eu pretendo manter duas casas decimais, então nem sempre vamos estar dentro desse resultado final.
Repetindo então, muitos livros concentrarão nessa resposta, mas nem sempre nós, durante a resolução de exercícios, focaremos nesse resultado entre 0,1 e 1000. Além, né, do sistema internacional, nós temos outros sistemas de unidades presentes no mundo inteiro. Um dos principais, além do sistema internacional, é o sistema americano ou inglês, que é também conhecido como sistema FPS, Foot Pound Second. Ele é muito comum em comércio e indústria em países de língua inglesa. Automaticamente, é comum a gente encontrar manuais na engenharia, seja ela mecânica, elétrica e afins, parâmetros, unidades que vão estar dentro desse sistema americano. Então, é importante a gente saber que ele existe e é importante saber que há como convertê-lo para o sistema internacional. Há tabelas para isso, então é sempre bom ter em mente ou ter uma tabela próxima para fazer esses cálculos. As referências em si trazem muitos exercícios utilizando o sistema americano. Também é comum a gente ver em produtos, seja por questão cultural, histórica e afins, unidades de medida que não são do sistema internacional. Por exemplo, quando a gente está falando de televisão, a gente se refere a polegadas para a unidade de medida. Assim, a gente finaliza, né, o nosso tópico de sistemas unidades e na próxima videoaula nós falaremos sobre os cálculos numéricos.